Olá, meus caros alunos, sejam mais uma vez bem-vindos à correção comentada dos- das questões da segunda fase Unicamp 2024. Uma questãozinha aqui é que nós tivemos um repeteco dela na Unesp. Então, como quem fez primeiro foi a Unicamp, então o aluno, na verdade, fez essa questão primeiro e depois quem prestou segunda fase Unesp acabou ganhando a questão, porque se ele acompanhou a resolução antes de fazer a prova da Unesp, ele ganhou a questão porque a questão foi idêntica. A única diferença é a contextualização. Aqui a Unicamp colocou algumas gotículas de água que batem uma superfície e acabam sendo rebatidas, refletidas, enquanto que a Unesp coloca uma bola que ela cai numa cama elástica, mas é exatamente o que ela pergunta, para vocês terem uma ideia, até as perguntas são iguais. A pergunta do item A era a altura que a bola atinge, e a pergunta no item B, é, que é a força média que é exercida sobre a bola, é praticamente a mesma aqui também, tá? Então, lembrando também que este exercício fora cobrado recentemente na FUVEST 2022, tá? FUVEST 2022, segunda fase também. Você vai encontrar esse mesmo exercício, só que também dado aí por um gráfico, tá? Claro que existe uma pequena diferença entre a contextualização, entre a forma de dar algumas grandezas físicas, né? Por exemplo, a Unesp deu diretamente o valor do tempo. Aqui não, a Unicamp ela vai dar um gráfico para você retirar, mas a metodologia depois de resolução é igual, tá? É pela conservação da energia no item A e pelo teorema do impulso no item B, ok? Vamos à questão então. Muito bem. Então, o controle de interação entre uma superfície hidrofóbica ou hidrofílica, né? A gente está mais acostumado com o termo aí na química hidrofóbica, né? E a água é um de suma importância com muitas aplicações, como o tratamento de impermeabilização, que a gente faz de vidro, né, de para-brisa de carro, que é para a água não ficar escorrendo. Em um estudo recente, observou-se que gotas de água projetadas sobre a superfície extremamente hidrofóbica, elas são rebatidas como se fossem bolas de borracha, né? Então, como eu falei para vocês, é uma colisão aí, né? Item A. Qual a altura H da qual a gota deve se desprender a partir do repouso para chegar com uma velocidade de módulo de 40 centímetros por segundo ao ponto de impacto com a superfície que é hidrofóbica. Considere que o atrito do ar, né, pessoal, seja desprezado aí, né? Tá bom? Vai desprezar aí qualquer tipo de perda de energia, o que vai poder você fazer a energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. B. No estudo citado, gotas de águas de diferentes diâmetros chegam à superfície hidrofóbica com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Também ele vai considerar o módulo, né? Por quê? Porque o que vai variar aqui, em termos de sinal, gente, é o fato dela estar chegando e saindo. Então a gente trabalha sempre com o módulo, que é mais fácil, né? O que importa para a gente é o valor aí, é a intensidade. Então são 0,3 metros por segundo. E afastam-se logo após a colisão, com um coeficiente de restituição igual a 1. Significa que o choque é perfeitamente elástico. O que significa E igual a 1, turma? Que a velocidade de chegada é igual à velocidade de saída, tal como aconteceu na Unesp também, né? Muito bem. O gráfico a seguir mostra o intervalo de tempo durante o qual as gotas ficam em contato com a superfície em função da massa da gota. Qual o módulo da força média exercida pela superfície sobre a gota da massa? Que ela tem a massa da gotinha é de 8,10 a menos 6 quilogramas, tá? Então, aí, ao invés de ele te dar o tempo, ele te deu aí um gráfico no qual você vai entrar com a massa e vai verificar o tempo, tá? A única diferença, pergunta do item A e do item B igualzinha da Unesp aí, questão repeteco. Muito bem, pessoal, então o item A, né? Como eu falei para vocês, lá da conservação de energia, o que, que nós vamos ter aqui então? Bom, lá em cima ela tem MGH, ela tem altura antes de cair, né? E caindo, ela tem o quê? Ela chega na superfície com energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Corta-se o m, isola-se a altura, tá? Passa o g dividindo. Então a altura vai ser v ao quadrado 2g. Lembra que o v é 0,4, né, turma? Então 0,4 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, 20.
nós vamos ter 0,16 dividido por 20, 8, 10 a menos 3 metros, o que dá aí só 8 milímetros, né? Tá bom? Que é a altura que a gotinha atinge. Então, item A bem tranquilo, não acredito que você ia ter problemas aí. Item B. Bom, item B, então, lembrando, pessoal, que quando você tem um coeficiente de restituição E igual a 1, significa que a velocidade com que ela se afasta e a velocidade com que ela se aproxima é a mesma, tá certo? Ou seja, significa então, pessoal, que se ela chega com 0,3, ela sai com 0,3. Vamos pegar um módulo, porque aí elas ficam com o mesmo valor, tá? Senão seria 0,3 para entrada e menos 0,3 para saída, mas vamos pegar aí, né, pessoal, 0,3 que é o módulo, o valor absoluto em módulo elas são iguais. E aplicar, então, o teorema do impulso. Só que antes nós vamos precisar do que, turma? Antes nós vamos precisar do seguinte, nós vamos precisar saber o tempo, né? Então, olha só, lembrando que aqui nós temos agindo a força peso, né, para baixo, que puxa a gotinha para baixo. Aí depois você tem a força de impulsão aqui para cima, né, que ela bate, ela volta, ela vai lá para cima. Reparem que a força média de impulsão, obviamente, que é mais alta do que, ela é maior do que a força peso, né? Prova disso é que ela sobe, tá? Então esse vetor aqui você desenha um pouquinho maior, né? E que as velocidades, tanto inicial como a velocidade final, elas são iguais, tá bom? Vamos adotar para cima como positivo, para baixo como negativo. Nenhum segredo aqui para você. Então, bora lá. Vamos lá então para o nosso gráfico, para calcularmos aqui, né? Na verdade, calcular não, né? Para a gente fazer aqui a leitura do intervalo de tempo, tá bom, gente? Então, do gráfico aqui do choque que ele deu, através da massa de 8, 10 a menos 6, você vai entrar aqui no gráfico no 8, vai bater aqui nesse quadradinho e vai fazer a leitura do 12 aqui, tá bom? Então, para uma massa de 8, 10 a menos 6, você tem um tempo, intervalo de tempo de 12, 10 a menos 3, tá legal? Muito bem, vamos lembrar, pessoal, que força resultante para nós na física, né? Ela vai ser o quê? A força resultante ela é a força maior, que é a força média, que é o que nós estamos querendo no exercício, né? No item B, descontado o peso que está para baixo aqui, tá? Isso aqui é o valor da força resultante. E vamos recorrer então ao teorema do impulso, né, galera? O que diz o teorema do impulso? O teorema do impulso ele diz que o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, tá? Então, força resultante vezes o tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade, tá ok? Então, quem é a força resultante? Como eu fiz aqui para vocês aqui em cima, é o valor da força média que nós estamos procurando, menos o peso vezes o tempo, que é igual a massa vezes o quê? A variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Muito bem. Vamos lá, então. Força média, então, pessoal, menos o quê? Menos o peso. O que é peso na física? É massa vezes gravidade, uma formulinha que não pode esquecer, né? Depois, massa novamente, variação da velocidade, a velocidade final, menos a inicial. Então, daí o que muda da inicial para a final? Elas não são iguais? Então, gente, muda o sinal, tá? Então, você vai descer aqui com uma velocidade e subir com outra. Então, por exemplo, se aqui é 0,3 positivo, aqui é 0,3 o quê? Negativo ou vice-versa. Você pode trocar aqui. Como você vai trabalhar com o sinal em módulo final, tanto faz, né? Tá bom? De qualquer jeito, você vai ter 0,6 aqui. Porque vai ficar 0, se você fizer negativo a final, vai ficar 0,3 menos 0,3, vai dar menos 0,6. Você vai pegar o módulo da 0,6. Se você fizer negativo a inicial, vai ficar o quê? 0,3 menos o menos 0,3. Então vai ficar 0,6, tá vendo? Não tem como errar, né, turma? De qualquer jeito você vai acabar somando, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vamos substituir por números então. Então vamos lá. Força média menos a massa da partícula, que é 8, 10 a menos 6, vezes o que? A gravidade, que é 10, tá? É igual a massa, 8, 10 a menos 6, aquela história que eu contei para vocês da velocidade, 0,3 menos o menos 0,3, dividido pelo tempo que nós tiramos do gráfico, 12, 10 a menos 3. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar esse cara com esse cara aqui. Então, nós vamos dividir por 4, né? 8 dividido por 4 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3, tá? Isso aqui, essa história vai dar 0,6 em módulo. 0,6 dividido por 3 vai dar 0,2. 0,2 vezes 2 dá 0,4.
4. 10 elevado a menos 6. Só que sobe esse menos 3. Ficaria 0,4, 10 a menos 3, né? Ficaria 0,4, 10 a menos 3. Só que eu vou ter que somar, olha lá, turma, com 10 a menos 6, com 10 a 1 aqui, vai ficar 10 a menos 5, né? Então é conveniente que eu tenha menos 5 aqui. Então eu chamo isso aqui de 40, 10 a menos 5. Porque eu só posso somar a notação científica de mesma base, tá bom? Então ficou o menos 8, 10 a menos 5, ó, menos 6 com 1 deu menos 5, tá? E aqui eu forcei o 40, 10 a menos 5, né? 40, 10 a menos 5. Aí fica fácil, porque nós vamos só somar os dois na mesma base da notação, né? Então, 40 mais 8 dá 48. 48, 10 a menos 5, você responde com uma vírgula só, né? Uma casa só. Então vai dar 4,8, 10 a menos 4 newtons aí, tá bom? Como eu falei, exercício igualzinho da Unesp, gente. Vixe, até as perguntas foram iguais, né? Incrível. As mesmas perguntas. A primeira pergunta é a altura, o item A, e o item B foi a força. Então é uma coisa bem interessante aí, né? Estudou para um, estudou para os dois, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha conseguido fazer com tranquilidade. Qualquer dúvida aí, deixa no comentário. Um grande abraço e até a próxima.